Glória a Deus. O Senhor é bom. Queridos, eu quero hoje compartilhar com você a respeito de duas construções, dois tipos de construções. E é muito importante você perceber que essas duas construções, elas vão trazer para nós um entendimento muito claro de como nós também podemos estar conduzindo as construções que nós precisamos fazer na nossa vida, na nossa história. E eu quero falar sobre alguns personagens que tiveram uma participação direta nessas construções, tá? E uma delas se chama um homem chamado Nimrod. Nimrod. Ele está referenciado na Bíblia dentro da genealogia de Noé. Ele era um neto de Noé. E quem já leu genealogia aqui na Bíblia, irmãos? É um negócio chato. Sim ou não? A gente não gosta, né? Parece que quando começa a genealogia a gente pula, vai lá para o final da história e recomeça. Mas é importante a gente ler genealogia. Sempre tem algumas coisas que são relevantes para nós. E eu quero falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero contar o que aconteceu antes dessa história de Nimrod. Nimrod, ele era neto de Cã. Os filhos de Noé se chamaram Sem, Cã e Jafé. Cã era o filho mais novo. Estando Noé num momento, vamos se dizer, ébrio, onde ele tinha reunido a família, estava num momento de descontração e tinha um bom vinho que foi feito das vinhas que a família tinha plantado, e Noé começou a se alegrar e tomar um vinho. E passou da conta. Tomou vinho demais. E aconteceu que Cã, o seu filho mais novo, foi na tenda de Noé e viu que Noé estava sem roupas. E chama os dois irmãos dele mais velhos e disse: olha como está aqui o nosso pai. E revelou a nudez de seu pai. E os irmãos cobriram o seu pai e colocaram ele dentro da sua tenda. Depois disso, Noé, quando voltou, à sua sobriedade, Noé descobriu que isso havia acontecido e ficou indignado. Ficou muito indignado com isso. E chegou para Cã e lançou uma maldição sobre Cã e sobre a geração de Cã. E disse: maldito seja Canaã e que seja escravo de Sem e de Jafé. E isso tem uma lição para nós, né? E a lição que a gente tem com isso é que não cabe a nós, a nenhum de nós, descobrirmos a nudez e a vergonha de nenhuma pessoa que seja a autoridade sobre as nossas vidas. Não era autoridade sobre a vida dos filhos. E embora ele havia errado, ele errou. Ele se excedeu. E para não dizer, ele pecou.
mas o pecado de ninguém te dá o direito de descobrir a vergonha dessa pessoa. E principalmente se ela for uma autoridade da parte do Senhor. Não cabe a mim e a você. Há pessoas que erram, há líderes que erram, mas não cabe a nós descobrir a vergonha. E por conta disso, aconteceu que recaiu essa sentença sobre a vida e a descendência de Cã. Cã teve um filho chamado Cuxi. E no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 8, fala sobre Cuxi. Vamos ler. Isso é só para você entender aonde nós vamos chegar. Gênesis 10, a partir do verso 8, diz: Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. E depois ele fala, que o princípio do reino foi Babel. Ele edificou também outras cidades, tá certo? Mas Nimrode, ele foi o primeiro caçador mencionado na Bíblia, que teve uma relevância muito grande dentro da sua geração. Foi um homem poderoso, foi um líder inconteste, foi um homem que, através da sua habilidade de caça, ele alimentou a sua tribo, ele protegeu também a sua tribo por ser um homem muito destro, nessa arte. E Nimrode, ele teve, na verdade, num coração, gerou nele um desejo e um propósito. E ele teve um propósito de levantar uma cidade e uma torre, para não suceder que aquilo que havia acontecido nas gerações passadas, onde toda uma geração ela morreu por conta do dilúvio, ele resolveu, de uma forma rebelde, como uma resposta para Deus, de dizer que a sua geração, mesmo que Deus venha a querer, na verdade, pôr juízo sobre a sua geração com um novo dilúvio, isso não iria acontecer, porque ele iria levantar uma cidade, mas ainda mais uma torre que pudesse alcançar os céus, e para que o seu nome ele pudesse ser reverenciado como objeto da sua construção. Então Nimrode, ele exerceu esse desejo, e isso foi quase uma ação de rebelião contra Deus, em resposta para algo que Deus havia feito, e que ele simplesmente gerou no seu coração uma indignação que, sem sombra de dúvida, foi fruto também de uma sentença que caiu sobre a sua geração e sobre a sua descendência. Então, às vezes, nós não conseguimos compreender o porquê determinadas coisas acontecem, dentro dos nossos corações, ou sobre a nossa geração, e às vezes é consequência de uma sentença que foi lançada lá no passado, sobre a nossa descendência. Nimrode foi esse homem que se tornou de fato grande, e que juntou todo aquele povo com um objetivo, e ele conseguiu influenciar todas aquelas pessoas e convencer aquelas pessoas: vamos levantar uma cidade e vamos levantar uma torre que possa tocar nos céus.
E diz o texto que eles falavam a mesma língua e tinham também a mesma linguagem. Tinham ânimo para trabalhar. E Nimrod, ele construiu formas para fazer tijolos e betume e começou a levantar essa grande construção chamada Torre de Babel. E a construção, ela ia a todo vapor. E uma das coisas que impressionou ao Senhor foi que o povo tinha a mesma língua, estavam sintonizados no mesmo propósito, porque tinham a mesma linguagem, tinham disposição para trabalhar. E a torre, de fato, era um projeto muito inteligente, né? Até hoje, existem indícios de escombros sobre essa grande construção. E dentro dessa grande construção, dessa torre, existia uma escada que fazia com que a torre subia com o objetivo de tocar o céu. Então, de fato, o projeto era um projeto muito interessante. E Babel, ela tem um significado. Babel significa a porta do céu. Mas também tem um significado de confusão. O propósito inicial era que fosse algo que pudesse ser, que apontasse para o céu, que pudesse ser uma porta para o céu. E Deus disse: eu preciso olhar essa obra. E Deus disse: eu vou fazer uma visita a essa obra. E Deus se impressionou porque viu que eles tinham a mesma língua, falavam a mesma linguagem, tinham disposição para trabalhar, mas a intenção, a motivação, era uma motivação errada. E o Senhor diz: eu vou suscitar confusão no meio disso. E o Senhor trouxe confusão sobre a língua. E de repente a comunicação deles já não era mais a mesma. E eles, por conta de tudo isso, disse que a construção, ela foi descontinuada. Por quê, irmãos? Porque quando não há comunicação, toda a construção, ela é fragilizada. Amém ou não amém? Quando nós não conseguimos nos comunicar, as construções, elas são atingidas. Quando não há unidade na equipe, também não há resultado. Quando a equipe está dividida, quando a casa está dividida, quando os corações estão divididos, quando os pensamentos eles são antagônicos e não existe uma unidade de pensamento, não se consegue resultado, e sem o resultado não há conquista. E de repente todo aquele projeto, ele foi frustrado e ele foi descontinuado. Só que todo o projeto de Babel, ela gerou algo que se tornou, Babel se tornou o projeto da Babilônia. A Babilônia, ela é oriunda de Babel. E toda a questão politeísta, e toda a questão da adoração dos deuses, tudo é advindo de Babel, porque existe uma história muito macabra a respeito de Nimrod, a respeito da sua família. E existe uma história, essa não é uma história registrada na Bíblia, mas é uma história que conta que Nimrod, ele se casou com a sua própria mãe, chamada Semíramis. E ele se declarou como o Deus. E toda essa conjunção de coisas declarou que Nimrod passava a ser adorado como um Deus dentro do seu território. E o que aconteceu é que Semíramis se engravidou do seu próprio filho.
e que esse filho se chamou Tamuz. Só que em virtude disso, a história contada é que Sem, o seu tio-avô, ele mata a Nimrod. Mas com a morte de Nimrod ele se torna um deus e reencarna no seu próprio filho chamado Tamuz. E essa tríade de mãe, pai e filho começa a ser uma tríade que configurou a história de todos os outros deuses de todas as outras civilizações. Seja na Grécia, seja em Roma, seja no povo babilônio e seja nas outras culturas que se geraram. Essa tríade de deuses como Osíris, como Ísis, como Apolo, se configura sempre dentro desse mesmo modelo. E esse modelo tem um cunho espiritual muito grande, porque fala a respeito de uma mulher que gerou uma entidade santa, e que essa entidade santa era filho. Olha só essa conjuntura como se assemelha até hoje com aquilo que ocorreu inclusive com o Messias. De um pai que era um pai, Deus, que plantou uma semente em uma virgem e que gerou um filho que seria o Messias e o profeta. Porque o diabo ele tenta exatamente copiar tudo aquilo que é projeto de Deus. Para resumir toda essa história, Babel ela se referencia a esse tipo de construção. Uma construção que foi feita com uma intenção errada. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Há muitas construções que elas começam a ter êxito, mesmo com a intenção errada. Hoje nós temos muitas construções que se levantaram com um objetivo escuso, com um objetivo maligno, com uma intenção ruim, mal, e que hoje nós estamos vendo muitas construções sendo levantadas com esse tipo de objetivo. E que muitas vezes nós temos que rogar a Deus por uma intervenção de Deus para interromper ou fazer ruir construções semelhantes a essas, sim ou não? E eu poderia enumerar aqui diversas para vocês. Mas nós precisamos levantar um paralelo nisso tudo e falar sobre uma outra construção, uma outra revelação. E essa revelação e essa construção que difere completamente de Babel, eu quero abrir com vocês lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. A partir do verso 12. Verso 10. E vocês vão se lembrar a respeito disso. Diz o texto: partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti
e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar. É a porta dos céus. E depois ele levantou cedo de madrugada, pegou o óleo e ungiu aquela pedra e fez um memorial para Deus. Amém? Só que o contexto da história de Jacó era um contexto diferente, porque Nimrod construiu por uma rebeldia no seu coração e de querer afrontar a Deus, e de fazer o seu nome célebre diante daquela construção. Aquela construção era uma construção da terra para o céu. Aqui Jacó tem uma nova experiência, e Jacó estava buscando diante de Deus uma mudança na sua vida, uma mudança na sua história, uma restauração de relacionamento com seu irmão que o perseguia. E ele estava disposto de lutar com Deus para que a sua sorte e a sua história, o seu histórico, ele pudesse ser mudado. E vocês conhecem o que é que isso desembocou lá dentro de uma luta lá no Val de Jaboque. Mas antes disso, Jacó, ele teve essa experiência. E ele teve essa experiência indo nesse caminho, ele dorme e adormece, pega uma pedra de travesseiro e lá ele tem esse sonho, essa visão, e ele vê exatamente uma escada. E nessa escada que subia para o céu, ele viu lá anjos descendo e subindo, e o Senhor se apresenta diante dele e reafirma a promessa que havia dado a Abraão e a Isaque, e o Senhor reafirma todas as promessas para ele, e naquele momento ele tem a firme confiança de que aquele lugar era um lugar onde Deus havia se manifestado e falado com ele de uma forma poderosa e reafirmado a promessa que o Senhor havia dado de geração em geração sobre a sua vida. E naquele momento ele unge aquele lugar, unge aquela pedra, e ele dá o nome daquele lugar, Betel, casa de Deus. Betel, porta do céu. E na verdade, irmãos, Betel é a resposta de Babel. Porque o princípio de Babel, ele era completamente humano e carnal. O desejo era um desejo completamente distorcido. E apesar de Babel ser chamado de porta do céu, não se tornou porta do céu, porque o resultado era um resultado e o projeto era um projeto completamente diferente. O projeto de Nimrod era um projeto da terra para o céu. O projeto que o Senhor fez com que Jacó entendesse era um projeto do céu para a terra. O projeto de Nimrod foi um projeto completamente humano. O projeto de Betel foi um projeto completamente divino. E não só isso, porque todo projeto humano que sai da mente humana, ele pode até funcionar, e não existe mal nisso, mas nenhum projeto humano pode se comparar com um projeto que vem do céu e que vem da parte de Deus. E
Babel se tornou a cidade dos filhos da Babilônia. Betel é um projeto completamente diferente, porque Betel aponta para outra realidade. Babel, ela significa porta do céu, mas foi uma confusão, porque todo o projeto humano da terra para o céu, ele pode dar errado, mas todo o projeto divino do céu para a terra, ele tem tudo para dar certo. Em Babel, o homem tentou construir uma escada e teve um esforço para subir para o céu. Mas em Betel, o homem não construiu nada. Em Betel, o homem apenas dormiu. Apenas descansou. E depois ele viu que existia uma escada que apontava do céu para a terra. E Deus se comunicava do céu para a terra, porque em Betel os céus alcançam a terra. Em Betel, projeto de Deus, o céu vai alcançar a terra. O padrão de Babel, ele se determina com o esforço humano para alcançar a Deus. E o esforço foi meramente humano, na força do braço. Mas em Betel não há nenhum tipo de esforço. É favor de Deus. Não há nenhum tipo de situação ao qual requeira um esforço humano e carnal, mas é Deus fazendo em favor de. Eu estou aqui essa noite para declarar que há um projeto na tua vida chamado Betel. Que há um projeto que não precisa de um esforço humano da parte de Deus na tua direção, onde Deus, ele vai se mover do céu para a terra em teu favor. E que todo plano que de repente possa ser humano na sua vida, mesmo que possa ser uma boa ideia, mesmo que possa ser algo inteligente, mas que de repente não tenha a ver nada com a vontade, com o propósito, com o plano de Deus, mas é algo que tem apenas uma motivação humana e carnal, eu quero te dizer que esse plano ele não vai prosperar, mas o plano de Deus na vida, na sua casa, na sua família, que tem origem do céu para a terra, esse o Senhor vai validar na tua vida. Babel, ele queria ter mérito e reconhecimento. Era um nome que teria que ser elevado. E o interessante é que toda a consequência de Babel, ela trouxe resultados nas gerações seguintes. Porque todos os reis da Babilônia, eles tinham esse espírito de Nimrod. Nabucodonosor, na construção dos palácios na Babilônia, ele chegou ao ponto de colocar o nome dele em cada tijolo. Nabucodonosor. Esse mesmo espírito, esse mesmo princípio de Lucifer estava encrostado, nessa cultura babilônica. Nessa cultura de que há um esforço e há, na verdade, uma intenção de que Deus possa se amoldar ao homem. E dentro da estrutura, da construção divina, somos nós que precisamos nos amoldar a Ele, porque Ele é o Senhor. Então, é muito interessante porque em Babel houve um mérito e um esforço. Em Betel, a ideia de Deus não requereu nenhum tipo de esforço. Você dorme e descansa. E o Senhor, mediante a intenção do seu coração,
que na intenção do coração de Jacó existia algo que era muito diferente, que é arrependimento. Desejo de uma mudança. Desejo de uma virada de chave. E ele chega diante de Deus e diz: Senhor, se tu fores comigo, se tu mudares a minha sorte. Existia uma intenção no coração de que o Senhor pudesse mudar a sua história. E o Senhor muda a sua história, e o Senhor muda o seu nome, e o Senhor reafirma a sua promessa, porque ele teve uma experiência em Betel. Babel nasce de uma rebelião e de uma confusão, mas Betel, ele nasce de uma promessa. E eu estou aqui para te dizer essa noite: tem promessa de Deus na sua vida. E uma Betel sempre está pronta para nascer quando existe uma promessa da parte de Deus. Em Betel não há uma intenção de se colocar o nome de uma pessoa. Betel não se tornou casa de Jacó. Betel se tornou casa de Deus. Porque Betel alcança todas as pessoas. Não existe discriminação em Betel. Não existe um nome para ser elevado em Betel. E olha, queridos, há muitos projetos que nós desejamos realizar, sim ou não? Sim ou não? E não há problema de realizarmos projetos. Mas há problema quando nós realizamos projetos onde as intenções e as motivações do nosso coração, elas são erradas. Eu estou aqui essa noite para que você possa reavaliar os seus projetos, para que você possa reavaliar os seus planos, para que você possa provar no seu coração quais são as reais intenções. O porquê você deseja que planos seus e projetos seus deem certo e venham a prosperar, e venham a se tornar projetos bem-sucedidos, e venham a trazer reconhecimento de que você foi competente, inteligente, capaz. Mas quais são as motivações do seu coração? Porque Nimrod, ele queria ser conhecido, reconhecido, reverenciado, e por conta disso o projeto deu errado. Quais são as motivações dos teus projetos? Quais são os desejos reais que estão contidos dentro do teu coração, que te impulsiona a realizar algo? É algo que só diz respeito a você? É algo que só alcança você? É algo que diz respeito apenas àquilo que você possa fazer, ou que de benefício possa trazer para você? Ou esse projeto alcança outras pessoas? Esse projeto é o projeto que vai ser reconhecido pelo teu nome, onde o teu nome será, na verdade, está em evidência? Ou é algo, na verdade, que possa ser transformado para a honra e para a glória de Deus, onde o nome dele possa ser exaltado ao invés do seu? Você está me entendendo? O teu projeto é um projeto que aponta para Babel, ou é um projeto que aponta para Betel? O teu projeto, Deus está inserido nele, ou é um projeto apenas pessoal teu? O teu projeto que faz você ter mudanças, ou que faz você realizar mudanças, ou que faz você talvez mudar a rota, o rumo, Deus está nisso, dentro desse projeto? Ou esse projeto é um projeto que realiza apenas você? Porque essa intenção, ela define como vai se chamar esse projeto, como vai avançar esse projeto. Não basta apenas, ter sonhos, porque todo o projeto que eu realizo, Deus pode até abençoar, amém? E tem sido assim, sim ou não? Porque eu tenho visto Deus abençoar aqui alguns projetos que estão alinhados ao seu coração. Amém? Você está comigo?
Mas deixa eu lhe dizer, mesmo assim, quando um projeto ele parte de Deus, isso é diferente. Porque quando um projeto parte de Deus, ele se responsabiliza e ele patrocina. Você está entendendo? E você está compreendendo isso? E olha, nós precisamos desejar realizar os planos e os projetos de Deus acima dos nossos. Acima dos nossos. E eu estou aqui essa noite para te dizer que Deus tem projeto com você. E só 2 pessoas entenderam isso. Só 3 pessoas compreenderam isso. Deus tem projeto com você. Deus tem plano com você. Você está inserido dentro do projeto que Deus quer realizar. Eu quero lhe dizer, você é um ator principal dentro desse projeto. Eu quero lhe dizer que Deus espera uma resposta favorável desse projeto que Ele tem para realizar através de você. E há uma necessidade de nós nos dispormos a esse projeto. Porque sustentar talvez uma boa ideia, ela possa até durar, mas eu quero lhe dizer, quando o projeto de Deus, ele é plantado, as gerações podem passar, mas o projeto permanece, porque não é um projeto da terra para o céu, é um projeto do céu para a terra. E eu quero lhe dizer que nós precisamos estar interessados nos projetos do céu para a terra. Você já parou para colocar diante de Deus e diz: Senhor, qual é o projeto do céu para a terra que o Senhor tem comigo? Qual é? Qual é o projeto que não vai ter apenas a força humana, mas vai ter um favor de Deus inserido dentro desse projeto? Aonde eu estou inserido nisso, Senhor? Aonde eu estou encaixado nisso? Nesse projeto humano chamado Babel, o homem, ele levanta uma torre a partir da formação de tijolos. E ele construiu uma forma. E essa forma tornava esse material uniforme. Era tudo igual. E quando tudo era igual, o Senhor veio e trouxe confusão, onde tudo era a forma do projeto humano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos contumazes nisso, porque muitas vezes nós queremos fazer a coisa na nossa forma. Sim ou não? Do nosso jeito. E quando sai da nossa régua, nós às vezes nos perdemos, porque nós queremos da nossa maneira. Nós queremos do nosso jeito. E às vezes é só do nosso jeito que presta. O que Nimrod estava fazendo, disse, a forma vai ser apenas uma. E nós queremos até mudar as pessoas para que as pessoas se tornem parecidas conosco, para não se ter as incompatibilidades. No projeto humano é assim, mas no projeto de Deus é diferente. Porque no projeto humano se levanta uma construção com tijolo, mas no projeto de Deus se levanta uma construção com pedras. E as pedras, elas são diferentes. No projeto humano, a forma é uma só e é tudo igual. E Deus vem e diz, eu vou trazer aqui uma confusão aqui no meio. No projeto de Deus é tudo diferente. E Ele quer promover a unidade naquilo que é tudo diferente.
Porque a construção de Deus é feita de pedras. E as pedras, elas são diferentes. Elas precisam ser talhadas para que possam ser encaixadas uma na outra. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 1 e 2. Coloca aí, por favor. Diz o seguinte, foi o que Michele falou sobre a construção que Salomão fez. E diz, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e engrandeceu sobremaneira. Não é esse texto. 2 Crônicas 2, verso 1 e 2. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens para levarem e 80.000 para talharem nas montanhas, e 3.600 para dirigirem a obra. Para carregar as pedras, volta. Para carregar as pedras eram quantos homens? 70.000. E para talhar as pedras eram quantos homens? Porque talhar a pedra dá muito mais trabalho do que carregar. E na obra de Deus, Deus nunca vai fazer obra com tijolo. Ele sempre vai fazer obra com pedra. E cada pedra precisa ser talhada. Você está entendendo? E você está entendendo? Que dentro do projeto da construção de Deus, você é a pedra que precisa ser talhada para a construção que Ele quer fazer. E você está aqui comigo? Eu estou querendo te dizer que no projeto de Nimrod não existe talhador de pedra, só existe forma. Mas no projeto de Deus existe talhador de pedra. Para ferir a pedra, para golpear a pedra, para que ela se encaixe uma na outra e gere a construção que Deus quer levantar através de cada pedra. Eu quero te dizer que se você crê que Deus tem uma construção para fazer, que Deus quer fazer e levantar uma casa chamada Betel, portal do céu, você precisa se permitir ser talhado por Deus. O que aconteceu na história de Jacó é que ele foi talhado por Deus. Sim ou não? Deus trouxe marca na vida dele. E Deus disse, eu vou mudar até teu nome. Vou mudar a tua história. Porque essa é a construção que eu tenho para você. E deixa eu te dizer mais. Isaías 65, verso 3. Veja o que é que Deus e o que é que muitas vezes entristece a Deus. Povo que de contínuo irrita. Abertamente sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Em nossas construções, muitas vezes nós estamos interessados em levantar torres para nós mesmos. Mas toda a construção de Deus, ela começa por altares.
e não de tijolos, mas de pedras. E de pedras talhadas. Eu quero vos anunciar essa noite que o talhador de pedras está aqui nesse lugar. E que você se permita poder ser encaixado dentro dessa construção, que não pode ser Babel, mas que precisa ser Betel. A casa de Deus. Deus, Ele não tem interesse apenas de gerar portas, de gerar um acesso. Deus não tem interesse em Babel, porque Babel só fala de uma porta ou de um acesso, mas Betel fala de uma casa, e casa é lugar de habitação. Deus não tem interesse em você vir aqui hoje e querer ter um acesso a Deus. Deus não está interessado em um acesso. Deus está interessado em que você seja casa, em que você seja Betel de Deus. Por certo, o Senhor está nesse lugar, e é esse lugar que eu também desejo estar. Jacó disse: Betel é casa, e depois ele que disse: é porta. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é porta para ser casa, é casa para depois ser porta. Então, queridos, eu quero vos declarar que essa noite o Senhor está aqui para reavaliar os teus projetos. Aonde está Deus dentro dos teus projetos? Aonde está Deus? Onde Ele tem participado dentro dos teus projetos? O que é que se tem acrescentado dentro dos teus projetos e onde Deus está inserido neles? Esses projetos são apenas teus? O porquê muitas vezes há projetos que são nossos e que eles não conseguem prosperar. Eles não conseguem romper. Agora deixa eu lhe dizer, eu nunca vi um projeto onde esse projeto começa com Deus, continua com Ele, e se continua com Ele, esse é um projeto que nunca vai deixar de ter êxito e de ter sucesso, porque ele não é um projeto humano, é um projeto onde Deus está inserido nele, do começo ao meio. E eu quero lhe dizer que se ele começou e se ele permanece, ele não terá fim. Não terá fim. Onde Deus está nisso? Porque se ele tiver, vai ter um favor de Deus. Se ele tiver, eu quero lhe dizer que Deus, Ele vai colocar uma escada dentro desse projeto. E essa escada, ela referencia que tudo o que sobe vai ter resposta descendo. Que tem anjo subindo, mas que também tem anjo descendo. Quem crê nisso? O projeto de Deus tem uma escada do céu para a terra. O projeto humano tem um esforço de uma escada da terra para o céu. Mas eu quero fazer a escolha da escada do céu para a terra. Vamos ficar de pé.
Quem tem projeto? Quem tem projeto? Não tem problema de ter projeto. Ei, não tem problema de ter projeto. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu já fiz projetos. Eu já escrevi projetos. E muitas vezes, esse projeto, ele precisa ser avaliado. Avaliado na sua viabilidade. Eu trabalhei em banco alguns anos da minha vida. E eu trabalhei muitas vezes com projetos do BNDES. E a gente recebia um business plan, um plano de negócio. E a gente analisava esse plano para ver a viabilidade dele. E quando não existia viabilidade, a gente pegava, devolvia. Refaz o plano. Refaz o projeto. E manda de novo. Até que ele tivesse viabilidade e pudesse ser aprovado. Eu quero declarar para você que talvez você tenha bons projetos, mas existe uma viabilidade intrínseca dentro desse plano que precisa ser submetida aos céus. Porque ele não se trata apenas de um projeto terreno. E essa noite, talvez você tenha que reenviar para análise novamente os teus projetos e os teus planos, para que eles possam ser provados. E quero lhe dizer que talvez aquilo que faz parte desse projeto e o que precisa ser mais provado vai ser as intenções e motivações do teu coração. Você está entendendo? Ei, você está compreendendo? Ei, você está aqui comigo? Então submete essa noite isso diante de Deus. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus criou você para dar certo. Só 3 pessoas entenderam. Deus criou você e colocou você aqui nessa terra para dar certo. O plano de Deus é para você dar certo. O propósito de Deus é para você dar certo. Agora eu quero te dizer que se você entrar dentro do plano dele, não vai ter jeito de você dar errado. Dentro do plano dele. E dentro do plano dele, eu quero lhe dizer que as realizações, elas não atingem apenas o campo humano. Você está me entendendo? Ei, você está me entendendo? Porque dentro do plano de Deus, existe conquistas que elas não são meramente materiais e financeiras, porque isso apenas não nos realiza. Você está entendendo? Mas o campo de ação do Senhor é muito maior do que você pode imaginar. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano para você, para que você possa ser, dentro desse plano, um sócio juntamente com Ele. Você já imaginou você ter Deus como sócio dentro do teu projeto? Ei, Deus quer participar. Deixa Ele entrar como sócio e deixa Ele entrar como sócio majoritário dentro desse projeto. Amém? A responsabilidade vai ser maior dele.
E é melhor que seja assim. Então essa noite, que o Espírito Santo de Deus venha e possa passear aí dentro dessa geografia da tua alma. Coloca a tua vida diante dele nesse momento.